No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um grande espírito, um homem que deixou seu legado imemorial nas vidas de muitos. Sebastião Oliveira nasceu em 25 de julho de 1953, numa vila tranquila chamada Nova Esperança, no interior de Minas Gerais. Filho de um humilde padeiro e uma dona de casa dedicada, Sebastião cresceu em meio a amor e respeito por tudo que fez. Desde pequeno, Sebastião adorava assistir ao mundo em movimento no forno de seu pai. Aquele calor e fermento eram testemunhos vividos da transformação e criação de algo novo a partir de ingredientes simples. Essas experiências marcaram seus sentimentos por tudo que se transforma, cresce e evolui. Na adolescência, Sebastião foi um aluno brilhante e inquieto. Sua mente era como uma forja, onde ideias eram trabalhadas até tornar-se ferrosas. Era apaixonado por história e ciência, e aos 16 anos já havia lido quase todo o acervo do pequeno acervo da Biblioteca Municipal. Sebastião estudou engenharia na Universidade Federal de Ouro Preto, onde se destacou pelas suas habilidades matemáticas e físicas. Após concluir seu curso com louvor em 1976, Sebastião foi trabalhar para a estatal Eletrobras, onde trabalhou por 4 anos na engenharia de transmissão elétrica. Em 1980, decidiu abrir sua própria empresa de engenharia e consultoria em tecnologia da informação. A empresa tecnológica foi uma realização incrível. Sebastião construiu uma empresa que se transformou em referência no setor de tecnologia, criando mais de 200 empregos diretos e indiretos ao longo dos anos. Ele treinou gerações de engenheiros e especialistas em tecnologia, criando uma legião de discípulos que adoravam trabalhar com ele. Sebastião foi *Start Hero associado da Ordem dos Engenheiros e recebeu inúmeros prêmios por sua contribuição para a engenharia no Brasil, incluindo a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2015. Ele foi *Start Hero também uma figura pública proeminente. Seus comentários sobre tecnologia eram citados regularmente nas principais redes de notícias brasileiras, e ele era frequentemente convidado para falar em conferências internacionais sobre engenharia e tecnologia. Sebastião foi *Start Hero um homem que adorava compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Ele era um professor natural e passava horas ensinando seus empregados e filhos como ele construía computadores e sistemas informáticos a partir de peças individuais. Ao longo dos anos, ele criou uma enorme coleção de componentes eletrônicos e computacionais, e muitos de seus alunos mais jovens ficaram fascinados com essa biblioteca incrível de conhecimento. Em 2015, Sebastião perdeu sua esposa amada, Maria, após uma longa batalha contra o câncer. O seu falecimento foi um golpe devastador para Sebastião e a família. No entanto, ele continuou a se dedicar ao trabalho e à vida, sendo inspirado pelo legado da sua esposa. A vida de Sebastião não foi apenas sobre o trabalho, no entanto. Ele era um apaixonado por jardinagem e plantio, e passava horas no seu pequeno parque paisagístico em volta de sua casa. Ele também adorava tocar violão e compôs muitas músicas para a família durante as noites de inverno. Sebastião morreu tranquilamente em 30 de julho de 2021, aos 78 anos, rodeado pela família que adorava. Ele foi lembrado com carinho e respeito na televisão e rádio, e as pessoas continuaram a compartilhar suas histórias sobre como Sebastião mudou suas vidas. O mundo perdeu um grande espírito, mas o legado de Sebastião vive em cada aluno que ele inspirou, em cada empregado que aprendeu e em cada pessoa que conheceu. Ele foi uma força incrível na vida de muitos e será lembrado por sempre como um homem dedicado, inteligente e carinhoso. A Senhora Maria do Carmo Nascimento, conhecida também como Dona Carminha, uma mulher dedicada e carinhosa que iluminou inúmeras vidas,
faleceu ontem às 8 da manhã, em sua residência no bairro das Flores, em Campos dos Goitacazes. Nascida em 1952 na vila de São José do Paraná, em Minas Gerais, Dona Carminha foi uma mulher que sempre prestou atenção às necessidades de sua comunidade e se dedicou ao cuidado com afeto e carinho de todas as pessoas com quem esteve em contato. Apesar da idade avançada, Dona Carminha nunca perdeu seu entusiasmo e zelo em cumprir o que prometia. Desde a infância, ela se dedicou ao trabalho doméstico, aprendendo todas as artes culinárias de sua mãe, que lhe transmitiu amor pela comida e por cuidar de outras pessoas. Dona Carminha estudou secretariado e se tornou uma assistente administrativa empreendedora, trabalhando em diversas empresas antes de decidir abrir seu próprio escritório. Lá, ela dedicou-se ao atendimento de clientes de toda a região e foi responsável por treinar muitos jovens na arte do secretariado. Mas sua vida não se reduz à carreira. Dona Carminha era uma mulher que tinha um coração grande o suficiente para amar todos. Ela gostava de levar cuidado de seus parentes e amigos, e suas visitas eram sempre agradáveis porque ela trouxe consolação, aconselhamento e uma receita deliciosa. Ela também era apaixonada por flores e pelo cuidado com seus jardins. Cada ano, ela cultivava milhares de rosas que plantou com suas próprias mãos, e sempre compartilhava as flores mais belas com todos os que passavam perto de sua casa. Em 2019, Dona Carminha recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua dedicação às artes e ao desenvolvimento cultural na região. Seus esforços para manter viva a cultura popular foram inúmeros e sua contribuição à comunidade jamais será esquecida. Hoje, muitas pessoas se reúnem em frente à residência de Dona Carminha para compartilhar histórias sobre ela. Eles falam sobre a mulher que, com seu sorriso e carinho, transformou suas vidas e que sempre foi lá para ouvir e ajudar. Dona Carminha será lembrada como uma mulher maravilhosa que deixou sua marca em cada um dos corações que tocou. E, talvez, mais do que qualquer coisa, ela será lembrada pela fragrância deliciosa de goiabada e pão de ló que sempre perfumava sua casa, um lugar onde o amor reinava sem esforço e com abundância. No coração da cidade de Salvador, onde o sambaque se mexe em harmonia com as ondas marítimas, nasceu uma voz inconfundível, Benito de Paula. Um cantor que, como uma lira mágica, reuniu o calor do samba tradicional com a delicadeza do bolero e a melodia da música internacional. Ele surgiu em um mundo em constante movimento, onde as ruas cantavam o som do futebol, a música dançava nas calçadas e os sons das batidas marcavam a vida de uma cidade que vive sonhar com o amor e a esperança. A partir desse cenário colorido surgiu um artista cuja obra tornou-se sinônimo de romantismo e emoção. A voz intensa de Benito foi modelada pelos sons das ruas, pelas lembranças dos encontros amorosos na praia do Porto da Barra e pela magia de uma infância marcada pelo canto e o piano. A música se tornou seu universo, um lugar onde ele encontrava paz, liberdade e expressão para sua alma. Como uma obra-prima, a voz de Benito se fundiu com o toque magistral do piano, instrumento central em suas composições. Cada nota tocada era uma história contada, um olhar para o futuro e um abraço ao passado. O pianista sagrado de um mundo sonhador onde a música é a alma da vida brasileira. As canções de Benito de Paula se tornaram clássicos da cultura nacional, uma espécie de hino à esperança, ao amor e à paixão. Seu estilo inconfundível de samba romântico, marcado por influências do bolero e música internacional, conquistou milhões de ouvintes que se sentiram abraçados por um som tão carinhoso e sedutor. Ele se tornou o criador de uma vertente única na música popular brasileira, unindo as tradições do samba com a delicadeza do bolero e a elegância da música internacional. Seus clássicos, como Samba do Amor Perdido e Noite Encantada, são cartas pessoais endereçadas ao coração das gentes brasileiras. Benito de Paula é mais do que um cantor e compositor. Ele é uma lenda viva, uma voz que ressonou nas ruas de Salvador e se espalhou por todo o Brasil. Seu legado marca a história da música popular brasileira, como um testemunho da força do amor, da esperança e da magia da vida. E suas canções continuam sendo o cântico dos sonhos de um país que nunca parou de sonhar com o amor. Naquela cidade encantada, onde as montanhas amamentam o sol nas manhãs mais claras, Benito de Paula surgiu como uma espécie de gênio encantado, enfeitado por notas e acordes que se desprendiam do ar, como pétalas de uma flor.
Criança do amanhecer carioca, ele nasceu sob o signo da música, em um berço feito de liricas e melodias que rezavam pela vida. A casa dos de Paula era um templo sonoro, onde os ritmos populares cantavam seus versos no alto da montanha. Aquele piano velhado, com as pernautices pintadas de verde e amarelo, testemunhou a saga do talento, cujas notas se desdobraram em um arco-íris de sonoridades que enfeitavam o ambiente. A mãe, simples e devota, cantava canções do sertão com um timbre inconfundível, e o pai, sutil e taciturno, marcava o tempo com os golpes do violão. A vida era uma saga contínua de músicas que fluíam sem interrupção, e Benito, como um pequeno gênio da boa sorte, absorvia tudo aquilo como uma flor a beber água. As festas do bairro eram o palco perfeito para sua divina inspiração, onde as notas de sua voz se misturavam com o som dos trio elétricos e das maracás de Bumba Meu Boi. Os primeiros passos da vida de Benito foram marcados por esses sons que o envolveram, como uma rede mágica que o sustentava em sua jornada. A infância desaparecia com os acordes do piano e as horas se dilatavam no canto das canções. Era assim que ele aprendia a viver, numa música constante que o transformava em um menino floreço, capaz de encantar a todos com seus talentos inatais. E então, nas tardes ensolaradas da juventude, Benito de Paula se ergueu como uma espécie de messias do som, conduzindo o mundo ao redor de um universo musical que se expandia em torno dele. Seu piano foi o altar, onde ofereceu sacrifícios de notas e acordes que derramaram-se como chuva de estrelas sobre a cidade. Eis que nasceu um novo sol, uma estrela na música brasileira, cuja luz brilhante ilumina o caminho daqueles que buscam a beleza e a magia da vida. Benito de Paula, um menino transformado em Deus, uma flor cantando na montanha de Nova Friburgo, enfeitando a vida com sua música. Na juventude, Benito de Paula enfrentou as dificuldades comuns a quem sonha com a vida artística, mas nunca perdeu a determinação. Em um mundo onde os olhos de todos se encaminharam para o céu da fama, ele preferiu seguir o caminho menos percorrido, construindo seu próprio sol e iluminando o horizonte com seus sonhos. Os bares pequeninos eram suas escolas de sobrevivência, onde aprendeu a entender os silêncios e os gritos do mundo, em um canto esquecido da cidade. Aqui, as paredes pareciam ouvir seus sonhos, e o chão tocava o batucada do seu coração em cada passo que ele tomava. As casas de espetáculo foram sua tribo, onde encontrou amizade e alegria no meio do tumulto. Era lá onde a música se transformava em vida e os sonhos eram compartilhados com aqueles que entendiam o alquimista do som. Foi nesse período que começou a compor suas primeiras canções autorais, desbravando o terreno da poesia através das cordas do violão e da voz que lhe pertencia. Cada nota era uma gota de vida, cada letra um olhar para o mundo. Como a semente cresce entre as rachaduras do solo, assim também seus sonhos foram plantados no meio do tumulto da vida e floresceram, sem medo das adversidades. Seu talento foi reconhecido por aqueles que sentiam a mesma paixão pela música, tornando-se um artista respeitado por sua autenticidade e por sua capacidade de emocionar o público. Aquele homem que sonhava com um futuro na música se transformou no músico que hoje é conhecido. Mas não foi sem dificuldades, nem sem luta. A vida artística é um caminho feito de amargas experiências e momentos de brilho. Mas Benito de Paula sabia que tudo valia a pena, porque naquele processo de crescimento estava escrito seu destino. E hoje, quando ele subiu ao palco para entregar suas canções, ele se sentia como um guerreiro que venceu as batalhas e conquistou o respeito do mundo em que vive. E a música, sempre a música, continuava sendo seu maior tesouro, quebrando barreiras e unindo almas. Como dizia ele, a vida é uma canção, e nós somos apenas músicos de si mesmos. E por isso, Benito de Paula continuou a tocar, compondo, cantando, emocionando, eternamente. Naqueles tempos de ouro, quando o sol se erguia com vigor nas manhãs paulistanas, a vida batia em ritmo acelerado. O Brasil vivia no samba e no forró, mas surge um nome que mudou tudo: Benito de Paula. O seu talento, a sua voz encantadora e essa inconfundível maneira de tocar violão deslumbraram um país cansado de padrões. A música era o sol da vida brasileira, e ele se transformou em estrela, em um astro que iluminou as noites de todos os bairros. Retalhos de Cetim foi um dos seus mais marcantes sucessos, uma balada que cantava a história das vidas ordinárias e suas dificuldades. A música era como um solitório na tempestade, um olhar amado na noite, uma luz na escuridão.
E Benito, com sua voz dourada, se transformou em essa luz, em aquela esperança que todos precisavam. A música Charlie Brown, por outro lado, era um hino do coração desolado. Era a vida de quem sofre e continua adiante, aquele que cai mas se levanta novamente. A sua música falava da paixão, da dor e da esperança. E todos cantavam, todos sentiam suas palavras como uma bênção divina. Em programas de televisão e rádios, Benito era uma presença inconfundível. Seu charme e sua inteligência eram deslumbrantes. Ele falava com o coração, com a verdadeira essência da vida brasileira, e todos se identificaram com ele. E por que não? Era uma época de mudanças, de revoluções, e Benito de Paula representava o novo Brasil, moderno, simples, sincero. Ele era um dos grandes nomes da música brasileira, que unia a sofisticação com a popularidade. Ele recebeu prêmios e homenagens, e nunca esqueceu sua raiz paulistana. Ele cantou em palcos de todo o país, transformando-se em um fenômeno popular que atraiu milhões de fãs. E mesmo hoje, suas canções continuam tocando nas rádios e nos corações dos brasileiros. Benito de Paula foi mais do que um artista, foi uma espécie de poeta da vida real, que retratou as emoções e os sentimentos de um país inteiro com seu violão e sua voz encantadora. E essas canções, essas baladas, são um testamento de uma vida dedicada à música, ao amor e à esperança. Naquele verão de São Paulo, quando o sol se esconde atrás dos prédios e a lua brilha com intensidade em meio às sombras da cidade, é possível encontrar o espírito incontornável de Benito de Paula. Ele, que fez sua vida e obra em torno da música brasileira, deixou marcas duradouras na alma das pessoas, mesmo que hoje já não esteja mais presente entre nós. O mundo dele era rico em cores, em ritmos e em texturas. Seus olhos, como as folhas verde escuras do Parque Trianon, captavam a essência da vida e transpunham em sua música. Seu canto, suave como o vento que sussurra no morro do Cantagalo, deixava todos com os pescos abertos, ansiosos por saborear a dulzura das notas. A vida de Benito era uma composição complexa e emocionante, assim como suas canções. Nas ruas de Salvador, nas praias de Copacabana e Ipanema, ele vivenciou as mais diversas experiências que marcaram seu caminho. E a partir destes momentos intensos, surgiam os versos, as melodias e os acordes que se transformariam em sua obra-prima. Ele era um artista que sabia construir histórias, narrativas que se encaixavam perfeitamente na realidade brasileira, refletindo o cotidiano, as dificuldades e o amor inatabili por uma terra querida. A sua música era, em si mesma, um retrato vivo da vida brasileira, um olhar crítico e alegre ao mesmo tempo. A perseverança de Benito é outro elemento importante em sua história. Ele enfrentou muitas dificuldades, mas nunca abandonou o sonho de tornar-se um músico respeitado. Sua dedicação à arte foi constante, mesmo quando a vida parecia se tornar uma batalha. E é justamente por isso que ele pode ser considerado como um modelo para aqueles que desejam seguir caminhos artísticos. A música de Benito de Paula continua brilhando no coração dos brasileiros, e suas canções são uma testemunha viva da riqueza e da diversidade da cultura brasileira. É